Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Bom dia, Jonathan. Boa tarde, né? Boa Bom dia, boa tarde, tarde, boa noite, na Daniel. verdade. Oi? Como vai que foi? Oi? Tô muito bom, espero que você esteja bem aí e que o pessoal aí curta mais um episódio falando de Romanos 6 aqui, na nossa Isso. série falando de Romanos, né? Falando de Romanos aqui, o livro de Romanos escrito por Paulo aos romanos de Roma que se encontravam em Roma, né? Exatamente. E, e Ah, vai, aqui meu. a gente está no canal do Pensei que Super Roma era em Veritatis, outro por lugar. quê? Oi? Pensei que Roma ficava no Brasil. Pois é, a Roma fica em Roma. Roma fica. E para que serve esse canal aqui, Daniel? Que nós estamos aqui falando, que nós tivemos essa ideia aqui. Então, a gente tá. Eu vou falar igual o Jonathan sempre fala. Somos dois jovens animados com o reino de Deus e as nossas conversas malucas aí que acontecem, né? Queremos que os irmãos compartilhem conosco, né? E também não pode esquecer, né? A gente fala no final, mas vamos começar a falar agora no começo, que é deixe seu comentário, se inscreva no canal e dá o like Acho que é se bom, você gostar, né, por do favor. vídeo e das nossas conversas mil doidas aqui, né? Não, Jonathan? É isso aí. Então, hoje estamos. Não estamos com o nosso roda-roda configurado, mas eu te dou Exato. as honras hoje, Daniel, de começar. Eita. Então, Romanos 6, né? Continuação do Ava 5, Romanos 5. Romanos 5 termina. A gente teve um. O 6 vem depois do 5, tá, O galera? 6 Tá vem bom. depois do 5, né? Que é impressionante. Né? O Romanos 5, a gente. No vídeo anterior, né? Inclusive a gente deixou até lá a thumbnail, né? Por um só homem, né? Ou É. seja, assim como por um só homem, que é Jesus, né? Que foi através dele que podemos ter, né? Justificados, pois, né? Através dele nós somos justificados. Através dele que a Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, que foi Adão, né? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. E depois ele fala, né, que muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então foi através de Jesus, né, que essa graça, essa justificação do pecado e esse presente, né, que é a graça de Deus, esse presente que nós não merecemos, nenhum de nós. Um dia vamos chegar, tudo que nós podemos fazer na vida nunca vai chegar, né? Então, Romanos 5 termina nessa maravilha, né? Faz parte das E uma boas frase novas que eu, também, né? Hein, e uma Jonathan? frase que eu não esqueci de Romanos 5, faz parte das boas novas. E uma coisa que eu não esqueci do Romanos 5, talvez a gente possa começar no final de cada capítulo a gente falar um versículo favorito, um versículo mais Aham. que resume o resto. Mas, cara, um versículo que eu não esqueci, que esse, acho que vou botar nas bio, nas status, como fala lá, recados, sei lá. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Independente de obras. Isso aí é uma alegria, né? E uma coisa que eu lembro também de recapitulação é que, ó, primeiros três capítulos foi falando sobre pecado. Exato. Capítulo um, o homem sem a lei pecando. Capítulo 2, o homem com a lei pecando. Capítulo 3, todos os homens pecando e chega às boas novas. E aí no 4 ele explica, né, a fé. E no 5 ele fala de como você é justificado e limpo, você é de uma nova raça, limpo pela fé. Então, Através pronto. de Jesus. Limpou o pecado, resolvido. Acabou Romanos? Não. Não. Aí, o que vai chegar, porque assim, essa interpretação de justificados por Jesus, né, e pela graça dele, eu vou até dar um gancho aqui. Essa interpretação, você vai falar qual, né? Oi? Você vai falar qual, né? Você se referiu a uma interpretação aí, mas ainda Eu não vou, eu falou vou qual dar é. uma interpretação com relação a esses versículos anteriores, né? Que eu tenho certeza que é uma interpretação que talvez muitos tiveram, que muitos talvez tenham, não sei se vão assistir hoje, mas tem. Mas é algo muito comumente dito de nós que seguimos, pelo menos, a ver meio protestante, assim, né? Que, você tem aval para fazer tudo, né? Porque você tá em cima da lei, eu estou acima da lei, então eu posso fazer qualquer coisa.
né? E vi muitas pessoas falando isso, inclusive Jonathan, olha que loucura, eu tava semana passada, tem um colega meu da faculdade que mora muito aqui perto, e a família dele é uma família muito acolhedora, né? Que acolhe praticamente quase todos os perdidos pelos pais nessa cidade, porque Uberaba é uma cidade universitária, né? Que eu moro aqui, e não tem, tipo assim, muitas vezes pessoas que vêm pra cá ficam muito longe da família, né? Assim, minha família tá mais de 3 mil quilômetros de mim, né? Aí eles meio que juntam todo mundo, né? E faz um almoço, faz por aí, né? E inclusive o nome dele é Seu Vandeco, né? Que é o pai, né? E a mamãezinha, que é o nome da a mãe, nome da mãe não é o nome da mãe dele, não é mamãezinha, mas assim todo mundo chama ela de mamãezinha, né? E é uma família muito querida, né? E eles são cabeleireiros, né? Eles mexem com salão, tudo. E eu cheguei lá um dia, eu fui entregar um ovo pra eles, inclusive. Fui entregar um que eles tinham pedido. Eu não trabalho com ovo, não, tá? Isso daí é outra história. É muito loucura. Aí eu fui entregar lá e eles estavam. Eles são católicos, eles estavam conversando com uma pessoa, uma mulher lá que estava fazendo, acho que mestre, com uma coisa assim no cabelo. E eu tive a oportunidade de ouvir um pouco da conversa deles. E a conversa da mulher com o seu boneco, né, no caso o pai, né? Era, enquanto ele estava fazendo o cabelo dela lá, era ela falando que os cristãos, no caso sem ser os católicos, né, eles justificavam os pecados através da graça, né? Ela falando isso mesmo, assim, e eu comecei a pensar e eu falei assim, ela não tá errada, né? Porque existem muitas veias de pensamento que levam para isso, né? Só que isso é uma enganação. Porque Romanos 6 já responde isso, no primeiro versículo de Romanos 6, se você parar para pensar, Romanos 6, 1 começa derrubando essa falácia, essa mentira que se molda no coração humano, né? Que é, estou acima do pecado e eu posso fazer tudo o que eu quiser porque o Senhor me justificou. Ou eu já estou salvo, né? Entendeu? Tem uma veia também que fala, eu já estou salvo. Se eu vir a pecar, por exemplo, ou se eu me afastar é porque eu nunca fui salvo, por exemplo, sabe? Entende? Isso. Isso é uma outra, né? Então são várias enganações que acontecem por interpretações, acredito que errôneas, né, da Bíblia. E uma dessas é essa. E Romanos 6,1 diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos na prática do pecado? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha que interessante. Quanto mais, como a graça ela é superabundante, né? Onde, como diz, como o pecado reinou pela morte, assim também renasce a graça para a justiça, para a vida eterna. Isso é Romanos 5,21. Né? Romanos 5,20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você pensa, nossa, que maravilha. Agora a gente comentou, ele repete umas 4 vezes, né? Por um só veio o pecado, exatamente. Por um só, muito mais a graça. Né? Exatamente. E ele diz, né? Para que seja a graça mais abundante. E Paulo responde, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, vida nova, né? Então, ser conhecedor da graça e ser coparticipante com Cristo, ser conhecedor da justificação que ele teve, que nós somos agraciados por meio de Cristo, não nos coloca em posição de estarmos em pecado perante Deus, né? Inclusive, ao contrário, é completamente ao contrário. Isso daí nos coloca em muito mais vigilância pelo pecado, tipo assim, de pecar, ou muito mais peso de arrependimento, muito mais peso, esse conhecimento que nós temos, ele tem que pesar com uma forma de estarmos mais temerosos de pecar contra o Senhor, né? Temerosos, e o temor é diferente, não é medo, né? Temor de Deus não é medo, temor é reverência e respeito profundo, né, a Deus, né? Então nós temos que ter esse sentimento com relação ao nosso Deus. Quer falar alguma coisa, Jonathan? Sim, e é interessante, beleza. Então aí Paulo vai atacar então a chamada muitas vezes de hipergraça, né?
E aí, a Hipergraça. primeira coisa que ele... nunca vou falar? Esse é o nome, né? Hipergraça. É verdade, é É verdade. um nome muito usado aí. Hipergraça. E que seria, né? Então, acho que ficou claro, você explicou bem, que seria, né, a crença de que uma vez batizado, uma vez justificado, todos os meus pecados subsequentes estão justificados antes mesmo de eu cometê-los. Então logo eu posso sair por aí, né? Independentemente do quanto eu os cometa. Uhum. Independentemente do quanto eu me mova para pecar. E aí, Paulo vai e ataca dizendo, mas você lembra o que é o batismo? O que é o batismo, então? Porque quando você esqueceu que no batismo você morreu com Cristo, você é batizado na morte de Cristo. Você esqueceu que o batismo é um sepultamento? Você se sepulta nas águas para poder nascer, porque tudo nasce nas águas, né? O universo nasceu nas águas, as pessoas nascem na água, né, do útero. Então, assim, tudo nasce na água, né? A vida veio da água, etc, etc. E a gente depende da água para viver e tudo mais. Então, assim, nas águas nós somos... A gente já se sepulta na água para a gente já nascer na água, mas nasce o outro ser. Justamente porque ele acabou de explicar de duas raças em Romanos 5. Então, ele acabou de explicar que existem essas duas raças. Existe o descendente de Adão e o descendente de Jesus. E Jesus era muito claro quanto a isso. Ele não está introduzindo algo novo aqui, não é invenção de Paulo. Jesus era muito claro. Jesus porque Paulo, inclusive, fala em Coríntios. Só para conectar uma coisa com a outra. Paulo e Jesus. Em Coríntios, Paulo falou, em 1 Coríntios 15, 36. Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Só frutifica aquilo que morre. E o que isso tem a ver com Jesus? Paulo fala essas coisas por causa de Jesus. Jesus disse exatamente isso. Jesus disse lá no livro de João, eu não vou lembrar se é João 15, mas ele fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Ele estava dizendo isso porque ele ia morrer. Ele estava indo morrer. Né? Depois a gente pode até pegar o texto com mais detalhe. Mas ele ia morrer e ele está falando dele. Então ele ia produzir qual vida? Se ele é a semente, ele vai produzir um fruto de acordo com a sua espécie. Não é assim que funciona lá em Gênesis? Que repete umas 4 vezes, sei lá, 3, 4 vezes. Não só isso, né? Tipo, o próprio Jesus fala, né? Como podes árvore boa dar frutos maus, né? Exato. Então, não se dá, né? Você não vê laranja nascer. Agora eu te pergunto, Jonathan. Essa, por exemplo, essa questão, existe a escola de que, como eu falei, falam que somos salvos, né? Ou seja, estou salvo, sou salvo, por exemplo, né? Fui agraciado pela graça de Deus, sou salvo, mas se eu vier porventura daqui a, sei lá, 2 anos, vier me desviar e não voltar, quer dizer que eu nunca fui salvo, por exemplo. O que você acha disso? Essa aí eu vou dizer que eu não sei. Eu sei é o seguinte. Por que eu não sei? Por que eu não sei? Porque Romanos 8 fala que nos predestinou. Então Deus tem algum tipo de predestinação. Mas eu não tenho como me guiar pela predestinação. A predestinação era só para você entender a ciência, a sabedoria, a onisciência de Deus. Não é para você se guiar pela predestinação. A predestinação ela não deve mover nenhum tipo de ação. Deve ser, vou fazer isso por causa que eu sou predestinado. Vou fazer isso porque eu não sou predestinado. A predestinação ela não é do seu conhecimento. Ela só é do seu conhecimento quando você se converte e tem convicção de sua própria salvação. Você na verdade, só se torna predestinado. Eu acredito que assim, essa é uma forma de se ver, olha só. Hebreus que fala? Desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. Né? Então, primeiro, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Segundo, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Então, você precisa, para seguir Jesus, você precisa se negar, tomar a sua cruz e seguir. Aquele que quiser ser meu discípulo, né? Então, aborreça pai, mãe, mulher, filho, filha, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, aquele que não amar menos pai, mãe, mulher, filho, filha, só ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né?
Aquele que me ama é aquele que guarda meus mandamentos e os pratica. Que mais? Tiago 4. fala que a fé sem obras é A morta. fé sem obras é morta. Então, assim, a predestinação, ela só é dada por 100% de certeza que você é predestinado quando Jesus vier e falar bendito, entre para o gozo do teu Senhor. Só isso. Até lá, meu filho, você não sabe se você é predestinado ou não. Até lá, eu creio, até lá, a visão que, inclusive isso é completamente mutável, né? Isso daí é uma coisa que, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor deixa bem claro que a gente tem que desenvolver, né? Desenvolver. Ou seja, quanto mais, inclusive, teve uma frase que teve um encontro geral da igreja lá em Uberlândia, né? E o Wander, que é o pastor lá, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais longe nós estamos. Que quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós vemos que nós estamos muito longe dele. Mas nós vemos que nós precisamos estar, tipo assim, nós estamos muito, muito longe, porque aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Quanto mais próximo nós estamos da perfeição, mais nós vemos que estamos longe dela. Isso parece paradoxal, mas isso é a pura verdade. Porque Tipo o sol. Quanto mais você andar pro leste no nascer do sol, mais você vai chegar perto dele. Mas quanto mais longe você vai ver que você tá, porque você vai ver que você tá aproximando. Isso. Os passos. Mas aí eu fiz uma brincadeira. Exato, não, beleza. Mas os passos em direção à salvação, em direção, por exemplo, a Jesus, né, que é o nosso objetivo, esses passos, pequenos passos que nós damos, por exemplo, numa caminhada, eles parecem gigantes para nós, mas cada passo que nós damos, nós percebemos que nós estamos muito longe. Mas isso não deve nos desanimar, né? Muitos falam, é impossível, é impossível ser santo igual Jesus é santo, né? Mas, assim, pode até ser impossível, entendeu? De fato, porque... Mas a questão não é que é impossível ou possível, a questão é que a questão é que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse prazer que agora tenho, né, em Cristo, né, vivo pela fé no Filho de Deus, né? Então, Jesus, ele nos amou, ele morreu por nós, e é através dele que nós temos a justificação, e é por esse amor com que ele nos amou que nós vamos conseguir buscar cada vez mais dar esse passo em direção a ele, por mais longe que estejamos, entende? É um trabalho de formiguinha, né? Parece, né? E, assim, Jonathan, eu falo por mim, Daniel. Quando eu me batizei com 14 anos, eu vi que eu tinha convicção de pecado, tudo, né? Mas eu vejo que naquele momento em que eu fui batizado, a gente pode até entrar, inclusive a gente vai contar nossos testemunhos no futuro, né, com relação à nossa caminhada no Senhor e como o Senhor está guiando a nossa vida, eu e o Jonathan, até hoje, né? Mas o batismo que eu tive, muito tempo eu pensei que esse batismo que eu tive, por exemplo, com 14 anos, tinha sido, por exemplo, só um banho com água, por exemplo, sabe? Entende? Você achou? Eu pensei nisso, sabe? Porque um momento depois que eu fui batizado, anos depois, né, eu estava seguindo firme na fé, eu acabei caindo, né, por uns 2 anos, né? Uhum. E quando o Senhor me resgatou novamente, e ele, né, o Senhor é maravilhoso, né, ele acabou falando, meu filho, vem cá de novo, né? Quando isso aconteceu, eu pensei assim, rapaz, será que a minha vida, ela valeu, tipo assim, esse tempo que eu estive firme na fé, ele foi de algum proveito? Será que esse batismo que eu tive foi um batismo... Eu só tomei banho, por exemplo, sabe? E uma das coisas que é muito... É um pensamento que vem na nossa mente, né? Na minha mente veio, né, essa sensação, né? E uma das formas de você saber se você morreu realmente, se você é nova criatura, né? Você é novo homem, né? Ou seja, novidade de vida é se você dá frutos do Espírito. Porque uma árvore do Espírito não pode dar outra coisa além de frutos do Espírito, né? E se a gente Exato. a gente olha para nossa vida e percebe que os frutos que nós estamos dando vêm da parte de Deus, então sim,
Nós nascemos de novo. E não quer dizer que nós não tenhamos... Tipo assim, eu falo por mim, não quer dizer que eu não tenha caído. Isso significa, por exemplo, que o meu batismo foi anulado, por exemplo. Entendeu? Isso quer dizer que eu me afastei mais de Deus, por exemplo, sabe? Entende? E ele vai falar disso, né? E Paulo vai falar disso. E É. aí, inclusive, a gente tá usando a Bíblia inteira, menos o capítulo É romano pra isso. falar disso. Mas, Volta o capítulo 6, volta o capítulo 6. mas assim, mas eu só falar também que. Então, assim, a predestinação, né? Já que a gente tocou em predestinação, e tem gente que fica confuso, pergunta sobre isso. Mas para mim não é um tópico tão complicado, assim, a gente complica, eu acho, porque. Ah, Jonathan, mas você tá falando então. Aí então o Daniel falou que a predestinação ela só se define quando eu sou recebido lá no céu. Então por que a Bíblia fala que nós somos escolhidos antes da fundação? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Aí antes da fundação do mundo. Por que a Bíblia fala isso? Cara, isso aí é Deus, Deus sabe de tudo, é lógico, mas você não sabe, meu irmão. Então, assim, eu tenho convicção, agora eu vou te falar, eu tenho convicção de que eu sou um predestinado. Mas isso é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho convicção de que eu vou viver minha vida desenvolvendo minha salvação. É a exato. mesma coisa. Exato, Então, se um exatamente. dia eu parar de viver minha vida desenvolvendo minha salvação, então já fui provado que eu estou errado. Isso é fé. Estou errado quanto a predestinação também. Isso é fé. Exato, Isso é fé. como é uma analogia que eu pensei que é como alguém já brincando com a auto-identidade, né? A pessoa se identifica como um peixe. Ah, não, eu me identifico, meus pronomes são gloob-gloob e eu me identifico como um peixe. E aí, o peixe. O peixe, só que aí. Não, então entra na água aí. Não, mas não sei nadar. Então você já se anulou a definição de peixe. Então, se você não consegue cumprir a definição de peixe, você não pode simplesmente dizer que você é. O que você diz não significa nada. O que você diz não muda a realidade. Né? Você não é Deus. Então, Antes de você dizer que você é, você precisa ser. Exato. Né? Tipo assim. Você pode dizer o que você quiser. Você pode. Exato. Ah, pelos frutos o conhecereis. Os conhecereis, por exemplo. Então, você sabe que um Therian, esse pessoal maluco aí que se veste de cachorro, não é um cachorro, porque, pô, pelo amor de Deus, né? Therian, tem até nome, né? Tem até nome, né? Não sei porque eu sei o nome desse negócio. Infelizmente a internet nos coloca em contato com tudo. É da mesma forma com que árvore boa não pode dar frutos maus e uma oliveira não vai dar uma maçã, né? É a mesma coisa. Aquele que desenvolve sua salvação crê que é predestinado, porque é uma questão de fé. Né? É uma questão de fé. E se você acredita nisso, você tem que estar ciente de que uma coisa tem que levar a outra. Você não é tipo, eu sou predestinado, logo eu posso sair por aí pecando. É isso que Paulo tenta pregar contra, né? Porque a graça, essa hipergraça, por exemplo, né, que é pregada, né? Isso daí vai completamente contra, né, Jesus, né? Que é o tomar a cruz, né? O nascer de novo, ele é a porta do reino, né? O batismo em Cristo, né? Ele é a novidade de vida. Ele é o tomar a cruz, carregar a cruz todo dia, é andar pelo caminho estreito apertado, pela porta que leva à salvação, é uma porta estreita, é uma porta pequena. Não é não? Exatamente. Bom, então é isso. Pode, então, por que morreu está justificado do pecado. Pode continuar. Exato. Pode continuar? Tá. Porque se formos no versículo 5, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos do pecado como escravos. Esse versículo 5 é exatamente o que eu falei. Você pode ter tanta certeza da sua ressurreição, quanto você tem certeza da sua morte. Então é isso. Você está morrendo hoje, então você vai viver amanhã. Simples. É isso. É a morte do corpo do pecado, né? Da carne. Do corpo da carne. Ele foi crucificado com o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Beleza. Olha que interessante. Você não está justificado do pecado do nada. Você está justificado porque você morreu. Então você só é justificado do pecado se você morreu. E se você só morre se você crê.
existe uma grande diferença. Isso volta sempre para o que é crer, né? Crer e será salvo. Fé. A verdadeira fé é uma fé que gera frutos. É uma fé viva. A verdadeira definição de crer é uma definição que eu creio, logo eu sigo. Eu creio, logo eu acredito. Eu creio, eu tenho fé. Eu creio, eu vou fazer de tudo pelo meu Deus. Eu vou fazer de tudo para seguir as vontades dele. Eu vou fazer de tudo. Eu sou conhecedor de que eu morri. Eu vou fazer de tudo para levar a minha cruz. Entendeu? Eu creio, logo eu amo menos pai, mãe, mulher, filho, filha ainda a sua própria vida. Minha própria vida. Eu creio, logo os meus frutos serão os frutos do Espírito. Então eu só sou justificado se eu morri. E eu só morro se eu creio. Entende? É porque assim, parece que uma coisa leva a outra. E de fato, acontece. Mas é algo cíclico também. Porque você só pode gerar frutos do Espírito se você morrer para sua carne, né? Você na carne, você não pode gerar frutos do Espírito, né? E você só gera frutos se você, o quê? Tem fé, se você crê, correto? Sim. E se você só crê, entende? É algo cíclico. Ou seja, é algo que uma coisa leva a outra, mas não é uma linha reta, é sim um ciclo. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós demonstramos que nós amamos a Deus, ou seja, nós guardamos seus mandamentos e praticamos, mais nós tendemos a dar fruto do Espírito. Né? Porque isso desenvolve a nossa salvação e desenvolve nosso ato de crer. Porque, na verdade, o crer não é um ato, ele está além, né? É uma decisão, é uma... Eu não consigo nem definir o que significa crer de fato, sabe? Mas, por exemplo, Jonathan, uma pessoa que está na igreja, isso daí, por exemplo, está na igreja, e está nessa falácia, por exemplo, de que eu sou da graça, por exemplo, da hipergraça, posso ir pecando, essa pessoa creu? Te pergunto. Então, tem uma história boa. Tem uma história boa para definir o que é crer, que responderia que não. Então, eu acredito que... Eu falo por mim, como alguém que passou por isso. Dessa definição que eu tô falando agora. E não, eu não. Entendeu? Eu acreditava que eu cria, isso é diferente. A gente se engana. Porque a nossa mente... Crer. Essa é a história. Uhum. Pode falar, Jonathan. Essa história é legal, cara. Essa história é legal. Aprendi do Martim, presbítero aqui em Belo Horizonte. Que tinha dois caras que tava querendo arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Eles descobriram que eles sabiam fazer um equilibrismo. Um entrava... Eles amarravam uma slackline de uma ponta a outra, né, de um lugar alto. E o cara... Um ficava dentro de um carrinho de mão e o outro passava o carrinho de mão em cima da slackline. Ele andando em cima dela. Beleza. Um show e tanto, né? Show e tanto. E aí, ele dessa vez ele fala assim, aí ele vira pra plateia e fala assim, vocês acreditam que eu consigo pegar qualquer um aqui e andar? Né? Tipo assim, você acredita que eu consigo aqui pegar uma pessoa e andar com ela aqui na slackline? Aí todo mundo responde que sim, acredito. Acabei de ver você fazendo, mas aí é bizarro, mas eu acredito, acabei de ver. Então, beleza, então chega aqui, então, senta você no carrinho de mão e que eu vou te levar. Aí o cara disse que não quer. É porque ele acredita, mas ele não crê. Então, o crer seria essa história para ilustrar que o crer seria eu estar disposto a agir baseado em uma crença. Eu estar disposto a agir, arriscar, pagar um preço para estar errado. Né? É aquilo que o empreendedor gosta muito de falar. Todo mundo quer dar opinião, mas ninguém se arrisca, ninguém bota skin in the game, ninguém coloca a própria pele no jogo. Mas o crer é você ter um custo de estar errado. Um grande custo de estar errado. Quanto maior o custo, mais você crê. Né? Então, a gente dá a vida, né? E a gente morre por causa do que a gente crê. Então, a gente tem que crer muito. E o evangelho usa a morte não é à toa, igual você falou. A pessoa não vira justificada do nada, ela morre. Morrer é um processo, tem algum processo físico ou químico que afeta mais um homem do que a morte, né? Que além de ser físico, químico, é espiritual. Não tem. Então, assim, ele pegou o maior processo de transformação que é conhecido no intelecto do homem para ilustrar a conversão. Então, brother, por isso que o Marcos Moraes fala,
inclusive, se não conhecem, confira o canal dele, que é sensacional. Vai ficar aí na descrição, tem lá no canal também, canais recomendados lá. É Marcos Moraes. Ele fala que para você saber se você realmente é convertido, se você realmente teve sua vida transformada em Deus, você vive, e se você foi revestido de Cristo, de acordo com o critério bíblico, uma boa forma de saber isso é se a sua vida teve uma grande reviravolta, se a sua mente teve uma grande mudança, né, desde que você converteu. Se a resposta para isso for não, provavelmente a sua conversão tem problemas. Ou talvez nem seja uma conversão legítima espiritual. Se ela tem que ter tido alguma transformação. Esse é um apontamento, um comentário, né, que é uma coisa, né, para você investigar. Lógico que eu estou aqui dando lei, mas é uma coisa para se preocupar. Então é isso que ele fala também. Beleza, antes que a gente fique 8 horas aqui sem sem voltar para o texto. Isso. Com relação a isso, só dando um adendo nessa questão de crer, a crer está intimamente ligada com a fé, né? Porque existe dois tipos de fé, né? Existe a fé morta, que na verdade não é fé, né? E existe a fé viva. E a fé viva, ela é ligada diretamente às obras, né? Que são obras vivas, pode dizer assim, né? Fé viva, né? Então, é o seguinte, Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é por definição que você falou sobre crer, né? Sobre crer. É claro que são coisas distintas, eu diria assim, sutilmente diferentes, crer e fé, mas está uma coisa intimamente ligada à outra. Porque as duas, porque para você crer, você precisa de fé, e para você ter fé, você precisa crer. Então, tá, então um dia a gente vai falar sobre isso. Isso daí sobre essa diferença aí, sobre fé e crer. Vai, John. Mas seguindo, então, onde a gente estava? Porque 7, 8? Isso. Ora, se já morrimos com Cristo, sabemos que também com ele viveremos. Aí se morremos, sabemos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, tudo isso que nós estamos falando, é o que Paulo está falando, constatação de um fato. Você morreu, então você vive para Deus. Você vive para Deus, então você morreu. Você não... lógica clássica, modus tollens da lógica, pesquisa aí, você vai ver. É o seguinte, se você morreu, você vive para Deus. Agora, se eu fizer a negação do consequente, se eu não vivo para Deus, é porque eu não morri. Exato. É porque eu não morri. É lógica, né? Isso é lógica. A negação, isso. A afirmação do antecedente, ela implica na afirmação do consequente. A negação do consequente implica na negação do antecedente. Eu vou explicar sem precisar, mas é óbvio. Não, entendi. É intuitivo. Desculpa. Eu nem devia ter trago esses termos à lógica. Não. É porque a gente gosta das coisas que a gente... Mas é o seguinte, se A, então B. Se A, então B. Beleza, A, então B. Se não B, então A. Não há. Isso. Então não há. Então não há. É exatamente isso. Simples assim. Isso. Acho que a gente tá bugando a cabeça. Tá complicando um negócio, né, velho? Tá complicando um negócio. Isso, tá complicando isso. Ó, se você morre, você vive pra Deus. Então, se você não vive pra Deus, é porque você morreu, assim. Você não morreu, exato. Simples assim. Se você não morreu é porque você não crê. Porque assim, é impossível você crer e você não morrer. É impossível, concorda comigo? Tipo assim... Nossa, não sei, eu teria que pensar. Se você crê em Jesus, você crê nele... Acho que sim, é porque tem como o cara acreditar, a não ser que o cara creia e, tipo assim, e o cara queira ir pro inferno, pô. Tipo assim, por exemplo, o diabo acredita. Então... É por isso que Tiago fala assim que você só crer não significa nada. Não é isso que ele fala? Eu posso estar falando errado. Você tá falando de que não é somente fé que justifica, assim, as obras também? É Tiago 4? Eu acho que é Tiago 4, é no próprio Tiago 4, ainda nesse assunto. Ele fala que não é simplesmente o crer, eu acho. Bom, deixa
Deixa eu ver se... Pera aí. Ele fala que até os demônios creem e Então, tremem. não, beleza. Não é creem a palavra? Acho que sim. Tá, então eu não tô Bom. achando aqui, mas segue então. Segue. Aí isso daí a gente pode entrar em outro... É, outro mérito. Nossa, isso daí é muita coisa, velho. Ó, verificar que uma pessoa é justificada por obras, não por fé somente. Isso daí, Tiago 3:24, não? Não é esse Não, texto. né? A gente... Esse aqui. Tá. É Tiago 3:19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. 3:19 não é porque não existe. Não, 3:19. 2:19, desculpa. Ah. Beleza. Cristo que Deus não só faz bem, até os demônios creem e tremem. Exato. Então não é simplesmente... Então tem que crer em muito mais coisas do que... Então, não, beleza. Tô falando do ser humano. Certo. Tipo assim, se a gente crê em Deus, a gente crê em todo... Sim. Entendeu? Bom, Sim. Não, melhor não entrar nesse Importante mas o importante é ter que morrer. Não, como morrer é outro assunto. Como faz pra morrer é outro assunto. Exato. Beleza, segue do 12 aí. Não reine, portanto, o pecado... Tá aí fazer em menos de 40 minutos, é a nossa meta, hein? Já era, Jota. Tá em terceira. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Beleza. Ou seja, existe a opção de pecar. Então agora ele está falando, ó, beleza, agora ele está falando para quem já morreu e para quem já vive para Deus. Isso. Você fique atento agora para não usar o seu corpo para servir a sua carne. Exato. Servir o pecado. Exato. Porque o seu corpo não tem domínio sobre você. Agora, o pecado não tem mais domínio sobre você. Então agora você peca porque você quer. Então fica atento. É uma verdade. Entendeu? Verdade. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Ele reafirma o que Romanos 6:1 diz, né? Que agora é Romanos 6:15. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Sim. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aí eu quero entrar em uma coisa, Jonathan. Que é toda vez que ele começa a falar de servos, ele fala de servos, a palavra do original é doulos, que quer dizer escravo. Homem de condição servil, escravo. É alguém que se rende à vontade de outro. Né? Ah, perfeito. Eu ia falar exatamente isso. Então, assim, é engraçado. Ele fala esse doulo. Perfeito. Beleza? Então, ele nos coloca como, de uma forma ou de outra, nós somos servos ou de um ou de outro. Não Exato. Beleza? Não existe liberdade. Me veio Schopenhauer agora, não sei porquê. Não vou meter Schopenhauer, não. Me veio o seguinte. Não existe liberdade plena no seguinte de... por exemplo, o meu corpo, ele tá... Tipo assim, o meu corpo e a minha vida ou tá consagrada ou a Deus, para a obediência, para a justiça, ou ao pecado para a morte. São duas consequências. Obediência para a justiça, pecado para a morte. Correto? De um dos dois eu vou ser servo. Não existe meio termo de servidão. De um dos dois eu vou estar em condição... Homem em condição de escravo. Porque escravidão é uma palavra muito mais forte do que servidão. Ela conota algo muito além. É uma plena... É um pleno dar. Tipo assim, você ser. Você não estar, entende? Existe uma diferença entre estar
e ser. Ser servo no sentido de doulos, no sentido de escravo, não é estar. Eu estou nesse momento em obediência para a justiça. Amanhã eu estou em morte em pecado para a morte, por exemplo. Não existe isso. Ou você é morto, ou você não é morto. Correto, Jonathan? E o que você falou, eu acho que o mais importante é o que você falou, quando você leu a definição aí de doulos, eu achei sensacional, porque é exatamente isso que eu acho que é o mais importante quando a Bíblia fala de servo, de escravo. Uhum. Essa definição de alguém que se rende à vontade de outro. Lembra quando o homem pecou lá no Éden? Uhum. E aí ele escolheu pecar, lembrando que não foi por iniciativa própria, foi por reação à iniciativa do diabo de tentar ele. Então veio do diabo. E aí ele cedeu à vontade, que era também da carne dele, de independência, de ser como Deus. O diabo disse isso ao homem, que ele seria como Deus. E aí, toda vez que eu faço a minha própria vontade, eu estou querendo ser como Deus, porque Deus faz a vontade dele. Mas eu, como homem, se eu tento fazer a minha vontade, eu me torno escravo. Por quê? Porque quando o homem tentou fazer a própria vontade, na verdade ele fez a vontade do diabo. Porque o diabo que queria que ele fizesse isso, mas o homem tem a ilusão na carne dele de que é a vontade dele. Isso, é ilusório. Essa vontade dele é válida, exato. De que a vontade dele pode ser digna de atenção, digna de gasto de energia, mas não. Então ele vai e peca, e quando ele peca, lembra o que Deus faz? Ele tira a árvore da vida, falando assim, para que o homem não se torne como um de nós, e coma do fruto, e tome do fruto da árvore da vida eterna, e viva eternamente. Então, para que o homem não se torne um Deus. A gente não quer que o homem seja tipo, parte da trindade, ou qualquer coisa do tipo, que eu nem sei o que aconteceria, mas ele tem que se afastar do Eu acho, Jonathan, não é questão de se tornar Deus. A questão é que, como ele pecou, a consequência tem que ser a morte. Ele não pode ser alguém que vive para sempre, como a árvore da vida eterna, por exemplo, daria, entre aspas, considerando que daria o poder de ver para sempre, isso negaria o fato de que se você peca, você morre, logo você vai morrer. Entendeu? Sim, concordo. Eu tô falando desse texto aqui, ó. Eis que disse o Senhor a Deus. Disse o Senhor Deus. Gênesis 3:22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então Deus está tomando uma ação para que o homem não viva eternamente, né? É confuso. Eu também penso assim, cara, não precisa nem de Deus fazer nada. O homem, por pecar, a morte, ele tá chamando a morte, uma coisa vem junto com a outra, vem no mesmo pacote. Mas é uma coisa assim que Deus fez dessa forma, né? E por isso lançou fora do jardim do Éden e tal. Então, só o que eu quero dizer com isso é só o seguinte: que o homem, ele não se tornou como Deus. Ele tenta ser como Deus, mas ele não se torna como Deus. Ele é um homem que necessariamente se torna servo de um ou de outro. Se ele foge de um, ele vai para o outro. Ele é um... Cara, ele é alguém marcado. Na época da escravidão, se você era negro, você estava marcado. Você é escravo, dependendo do lugar, né? Nos Estados Unidos mais do que aqui. Nos Estados Unidos, se você era negro, África do Sul, sei lá, no tempo da parte... Não, antes disso. Falei bosta. Mas assim... Mas assim, nos Estados Unidos, eu acho. Nos Estados Unidos, acho que é o mais fácil de usar. Nos Estados Unidos, antes das coisas melhorarem, você era um negro, escravo. Você fugia de um terreiro, você falava, sou livre. Até você ser capturado por outro e você se tornar escravo de outro. O ser humano é tipo isso, né? Então, o que Jesus faz você quer ser meu escravo? Porque se você vier na minha fazenda, você vai ter um quarto bom, você vai poder ter sua família, criar ela em paz, você vai trabalhar uma quantidade justa, vou te dar comida, água, tudo, você vai depender de mim? Vai ser meu escravo, fazer o que eu quero. Mas, cara, vai ser melhor para você. E aí, ele é um senhor que ama, né? Então, nós somos o escravo da orelha furada lá, né? De outra história do Velho Testamento. Porque nós somos escravos por natureza, nós somos servos por natureza. E aí, beleza, seja servos do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Só isso que eu queria falar. Jonathan, agora, pra frente, segue o raciocínio, Jonathan. Quero que você aí em casa segue o raciocínio, que eu vou tentar ser sucinto. Que ele vai falar, ainda bem que vocês não são da morte, né? Isso, exatamente. Olha, uma vez libertado... mas agora,
no 17, Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de justiça que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Esses servos da justiça, os servos, nesse versículo, é outro, é doulo. Doulo, não é doulos, é doulo. Que quer dizer entregar-me totalmente às necessidades ou ao serviço de alguém, tornar-me servo. Não é ser, é fazer-se. É diferente. Então, eu me torno escravo, eu me torno servo, entende? Nossa. Então, é fazer escravo ou se reduzir à escravidão. Olha que interessante, isso é muito louco. Assumindo a forma de servo. Exato, você se reduz à escravidão, você se reduz à servidão, né? É um outro verbo, é o mesmo verbo com relação à escravidão, só que é um verbo não de ser, e sim de se tornar. Por Ele vontade, você se reduz. No outro não é voluntário, esse é. Exato. E se você antes era escravo e achava que não era, se você antes era um escravo, tipo assim, escravo das carnes e das próprias vontades mundanas, hoje como novo homem, né? Ou seja, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, né? Contudo, vestes a obedecer de coração. Então, obedecer de coração, ou seja, de minha própria vontade, entendeu? De minha própria consciência, entendeu? De coração, do meu próprio coração. A forma de doutrina que fosse entregue, que doutrina é essa? A doutrina que Jesus passou. E uma vez libertados do pecado, ou seja, recebido alforria do pecado, né? Você viu a carta de alforria, eu me fiz escravo, eu me tornei livre do pecado e me fiz escravo da justiça. Tipo assim, eu me reduzi à servidão pela justiça, entende? Uhum. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. E olha que interessante. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Isentos. O isentos, ele é eleutérios, que quer dizer nascido livre, no sentido de civil, alguém que não é escravo. Olha que interessante. De alguém que deixa de ser escravo, liberto, alforriado. Então, por exemplo, ó, porque quando eres escravo do pecado, eu estava alforriado da justiça. Então, eu não era escravo da justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, os dois caminhos é o seguinte. Você tem o caminho do pecado para a morte, o dolo da morte, a servidão do pecado, a servidão da carne, a servidão da nossa própria... Tá dando sombra na minha cara aqui. A servidão, esse dolo. E existe o outro dolo. O outro dolo. Existe o outro dolo. Esse outro dolo, ele é o dolo em que a gente se faz servo. Nós não nascemos dele. Nós não nascemos a servidão da obediência para a justiça. Nós nascemos aprisionados para a morte e pelo pecado. Nós já nascemos assim. Nós já nascemos escravos do pecado. Mas através da justiça nós fomos alforriados dessa morte, desse pecado para a morte em que nós nascemos, e nós nos fizemos por vontade própria, de coração para a obediência, reduzimos nós mesmos a escravos para a vida. Escravos para a vida eterna. Olha que loucura, isso é quase paradoxal. Que é, né? Necessariamente voluntário. Necessariamente voluntário. Exato. Ou seja, você tem dois. Se você quer servir a um, você serve a ele e você vai ter vida. Se você não quer servir ninguém, você vai estar servindo o outro. Você vai servir o outro. Exato. Exatamente. Porque não existe a opção de não ser escravo
do pecado sem não ser escravo da justiça. Entende? Agora, aí ele coloca, por exemplo, ele fala assim, naquele tempo, que resultado colheste? Ou seja, no tempo em que a gente estava alforriado da justiça, ou seja, isento em relação à justiça de Deus. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente coisas que de agora vos envergonhais, ou seja, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, esses servos também é o dolo, ou seja, feito servo, reduzido à escravidão, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, imagina no versículo 21 falando assim, naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos regozijam, porque o fim delas é a vida. Esse é o contrário. O contrário dessas coisas, que o fim é a morte, é a vida. Ou seja, é ser servo de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que interessante. Né? Então é isso, Jonathan. Tá. Esse era o raciocínio. Tá. Esse final eu fiquei meio bugado. Falei, peraí, então o contrário da morte é a vida. Obrigado. Agora eu sei disso. Não, beleza, mas... Você entendeu? Não, entendi. É porque eu não sei se você estava tentando explicar alguma coisa que eu não entendi. Eu tô tentando explicar que... Mas eu acho que... Mas eu tô falando só desse finalzinho. O resto eu entendi. Tá, você entendeu, né? Beleza, eu não... Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Um é salário, o outro é dom gratuito. Pecado é pago com a morte. É necessário, é uma troca necessária. O pecado necessariamente implica na morte. Mas nós temos... A obediência na carne jamais implicaria na vida. Então nós temos a justiça atribuída a Deus, independentemente de obras, igual a Abraão. Por isso recebemos o dom gratuito da vida. Exato. O dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus. Fora dele também não há vida. É bom dizer isso, né? Porque quando o homem tentou ter a própria vida eterna, a árvore foi tomada, a árvore foi tirada dele. Porque se ele não serve a ninguém, ele vai servir ao pecado. E ao diabo. E servir ao pecado. Hebreus vai falar que o diabo escravizava o homem pelo pavor da morte. A morte faz você se tornar escravo, inclusive, do pecado, do diabo. Né? Então, não só do próprio pecado, mas é por isso que é preocupante. Por isso, meu amigo, cuide da sua eternidade. Amém? Amém? É isso. Amém. Bom, Romanos 6 é isso a loucura. Romanos 6. Então, olha, Paulo está falando claramente que quem morreu vive para Deus. E esse serve a justiça para a vida. Novidade de vida. Mas ele também alerta e dá um comando, uma ordem de não entregar seus membros para a impureza e para o pecado. Isso implica que é possível alguém que pensa ter morrido, né, que pensa estar em Cristo, é possível que essa pessoa se perca, se deixe de crer, entregue seus membros. Se ele está dando um comando para não fazer, é porque é possível que seja feito. Então, exato. Mas Hebreus 4, se não me engano, fala sobre isso, né? Fala sobre aquele que experimentou da bondade de Deus, do Espírito, né? E voltou às paixões mundanas, aquele experimentou de tudo, né? Que Deus tem a oferecer e voltou. É impossível ser resgatado para arrependimento, por exemplo. Né? Tem a palavra deliberadamente lá, né? Se for deliberadamente. Isso é forte. Eu acredito, Jonathan, que você falou é completamente verdade. Assim. Acho que dos testemunhos meus e teus, a gente tem na pele, e eu tenho certeza que muitos irmãos também na pele, que existiu algum momento que você, andando em novidade de vida, deixou e ofereceu os membros do seu corpo ao pecado. Como diz em Romanos 6,13, né? Como instrumento de iniquidade. Tenho certeza disso. Certeza. Sim. Eu tenho certeza de que eu fiz isso, entende? Eu fiz isso. Também. E pleno arrependimento disso da minha vida, entendeu?
E é legal que o Paulo fala depois exatamente o oposto, né? Apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não transformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que... Então é exatamente o ponto oposto, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Pai. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Tomemos esse cuidado, quem está de pé cuide para que não caia. Espero que tenham gostado aqui do nosso papo, espero que a gente não tenha se delongado demais, espero que tenha dado pelo menos de uma hora. Foi menos de uma hora, Jonathan. Graças pelo menos isso. Então, se você chegou até aí, curtiu, dá um like aí, essas coisas de YouTube aí, para que esse negócio do se YouTube você for edificado, talvez outros também possam ser abençoados. E nós só estamos aqui porque a gente acha que isso pode abençoar alguém, porque é uma coisa assim que a gente é divertida, mas a gente pode se divertir em call aqui, só nós dois, sem gravar. E gravar é só dar trabalho, mas é legal, a gente acha que pode ser útil, né, para alguém. Então, por isso é essa alegria. Então, se você quiser compartilhar essa alegria aí. Isso, exatamente. E comentem aí o que vocês acharam, qual é a visão de vocês de Romanos 5. Vocês podem colocar as visões de vocês. Daniel, acho que você falou besteira, Daniel. Eu acho que é completamente diferente, não sei o quê. Explica isso aqui pra gente. Versículos centrais, Daniel. Oi? Versículos centrais desse capítulo. Acho que seria 6:1 e o 6:15. Agora? Eu acho que eles são os centrais. Que é o que fala, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E outro que diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sem da graça? Acho que é o central porque é o tema que ele constrói o capítulo. Dos dois, Então, exatamente. Mas se você discorda, coloca aí no comentário. Exatamente, concordo contigo. É isso aí. Pessoal, tenham uma ótima tarde, noite e dia. Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês. Que o Espírito Santo esteja sempre derramando graça e paz na vida de todos, né? Não, Jonathan? Estaremos, vamos fazer inclusive, não falta muito para eu e o Jonathan estarmos juntos e a gente vai fazer um vídeo presencialmente. Vamos prometer isso? Acho que podemos, quem sabe. E a gente pode chamar, inclusive, pode chamar irmãos para fazer. Isso. Para estar junto e conversar e fazer tipo uma... Se você tem vontade, talvez as pessoas voluntariam aqui. É pessoas de Belo Horizonte, né, no caso. Se voluntaria? Não sei, né? Se a pessoa tiver vontade. A gente vai ver como a gente vai fazer isso. Bom, vamos lá, né? Mas entre em contato se você quiser fazer um episódio com a gente, né? Acho que a gente fazer um papo junto, todo mundo quem aqui quiser, a gente faz um papo junto, por que não? Exato. É isso aí. Vai ser mais difícil de gravar, né? Porque presencial aí já não é gravação, é câmera, né? Já não é gravação de tela, né? Mas a gente dá um jeito, né? Dá um jeito. Dá um jeito. Tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês e até a próxima.